E agora a gente vai escutar Hernan Crespo, senhoras e senhores, porque, assim, a declaração do treinador do São Paulo ontem me fez pensar que o Flamengo enfrentou o Cuiabá. Vamos ouvir o argentino após a sua estreia no comando do tricolor. De comenzar a hacer puntos para salir de una situación incómoda. Copa do Brasil, Copa Libertadores es un sueño, otra cosa. Es otra cosa. A prioridad del Brasileirao es construir una identidad, construir una oportunidad para la próxima temporada, comenzar a hacer puntos. No medio de esta situación, esperar de llegar ao sonho do ganhar Copa do Brasil ou Copa Libertadores. Mas, neste momento, foco em aquilo que podemos fazer neste momento, tentar recuperar o elenco, lutar cada bola, e sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Graças a Deus, não vamos jogar com o Flamengo todos os dias no Maracanã. E aí, eu quero saber do São Paulino dessa bancada, Luigi Gatti. O que você pensa da declaração do Crespo após a derrota para o Flamengo? Ele, de fato, porque muitos estão falando que ele apequenou o São Paulo. Você acha que ele apequenou de fato ou ele só expôs a realidade? Porque hoje o São Paulo é um clube muito inferior ao Flamengo, a gente sabe disso. Mas você vir numa coletiva e o seu time está literalmente brigando contra o rebaixamento, eu acho que isso pode até influenciar no ego dos próprios jogadores, né? Na confiança. O que você pensa disso? Olha, honestamente, o Crespo não está errado, né? Vamos falar a verdade? O Crespo não está errado. A gente pode ter o ego de torcedor, ter o conhecimento do tamanho do clube que a gente torce, mas enfim. Hoje, o que o Crespo falou é a realidade. O São Paulo não tem porte, não tem capacidade, não tem financeiro, não tem elenco, não tem nada para competir com o Flamengo. E para competir com até outros clubes do Campeonato Brasileiro. Aqui que eu não vou ficar citando porque eu não quero humilhar ainda mais o meu clube. A questão é, o Crespo está certo. Agora, vir numa coletiva, quase o caso do Felipe Luiz, só que em outro contexto. Vir numa coletiva e falar isso de uma forma tão natural, de um jeito tão, solto, assim, eu acho que pode se dizer assim, é preocupante, porque você vê que não só os torcedores têm esse conhecimento, só que não querem, muitos não querem aceitar, né? A torcida do São Paulo é complicada também, a gente fala muito da torcida dos outros clubes, mas, por exemplo, a torcida do São Paulo parece que não gosta de enxergar a situação Vive que a de gente vive hoje. 2005, né? Vive de Copa do Brasil até. Tem gente que até a Copa do Brasil faz 2 anos já que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Tem torcedor que até hoje acha que é o mesmo elenco. Tem muitas peças de que tinham campeão? Tinham, mas o elenco mudou. O técnico mudou. A diretoria faz cada vez mais cagada, a dívida cada vez aumenta mais. Então, assim, o torcedor ele tem que se colocar no lugar que o São Paulo está hoje, que é na colocação de primeiro, lutando para não cair no Campeonato Brasileiro, de segundo, devendo quase R$ 1 bilhão, e de terceiro, de não ter um elenco competitivo e de não ter porte financeiro para conseguir melhorar isso. Então, o torcedor tem que enxergar a realidade e parar com essa questão de, ai meu Deus, o que o Crespo falou é inadmissível. Cara, eu vi gente xingando o Crespo já no primeiro dia de trabalho dele, porque ele falou a verdade. E você quer que o Crespo faça o quê? Você prefere o Zubeldia, que era um treinador que ficava arrumando o cabelo na beira do campo. Chegava na coletiva, reclamava de chuva. Chegava na coletiva, reclamava de sol, da primavera, do outono. Reclamava de tudo. Arrumava qualquer desculpa, colocava a culpa nele mesmo, enfim. Você prefere o Zubeldia? Ou você prefere até o mesmo... eu não vou citar o Dorival, eu ia citar o Dorival, mas deixa pra lá. Ou você prefere um treinador que sabe a bucha que ele tem na mão, que sabe a situação que o time dele, que ele assumiu agora, tem que enfrentar, e a situação que o time passa. Ele é realista. E qualquer torcedor tem que ser realista junto com o Crespo e parar com essa mania de querer colocar o clube acima de um patamar que ele não está. Hoje o São Paulo é um clube fraco. Hoje o São Paulo é um clube quase que pequeno. Entendeu? O São Paulo não tem elenco, o São Paulo não tem dinheiro, enfim, já comentei isso, né? Então, o que o Crespo disse é verdade, tá bom? Só que o tom que ele disse parece muito natural, parece que é uma coisa, tipo, realmente, igual você falou,
Parecia que ele era o treinador do Cuiabá, dando uma entrevista coletiva. Isso que eu imagino que incomodou muitos torcedores. Isso que eu imagino que incomodou aí o pessoal que tem o ego inflado e que acha que o São Paulo até hoje é aquele mesmo time de 2005, de 2008, enfim. Pra você ter noção do quão o São Paulo não coloca medo em ninguém, tá? O Adir Castro chegou aqui no chat e deixou as seguintes aspas. O time do São Paulo não é parâmetro, até o Vasco ganha. O jogo mais importante pro Flamengo, tá? É das oitavas da Libertadores, que dá vaga para o Mundial de Clubes. Tem que ganhar dentro do Maraca e não perder no Beira-Rio. Isso é pra você ver a situação que o São Paulo se encontra. Não coloca medo em ninguém, beleza? A não ser no seu próprio torcedor, que tem medo de cair. E assim, Brunão, agora eu vou passar a bola pra você, porque tem que falar também sobre o que foi o jogo, né? Porque o São Calma Paulo... aí, antes do Brunão falar, o irmão dele, o Gustavo, comentou: Meu, quando eu escuto alguém falando do São Paulo, dá até um desânimo. E ao mesmo tempo um sentimento de desespero. É isso. Perfeito. Isso retrata o sentimento do torcedor São Paulino ultimamente. Mas agora eu vou passar a bola pro Brunão, porque é o seguinte. O São Paulo se posicionou em campo em busca do contra-ataque. Isso era nítido. Uma linha baixa e você optava por tentar jogar no erro do adversário, que é muito difícil, porque o Flamengo não errou ontem, praticamente, né? Errou uma bola, caiu no pé do André Silva e a gente viu o que deu. E aí, Brunão, você acha que o Crespo, ele se precipitou na escalação? Porque o Oscar, a gente sabe que é um jogador que controla o meio-campo. Mas se a bola não está com o time dele, fica difícil ele controlar. E quando você quer jogar em velocidade, você quer puxar um contra-ataque, eu acho que eu particularmente, abriria a mão do Oscar e optaria por um jogador de velocidade. Seja o Lucas Ferreira, o Henrique Carmo, já que o senhor Lucas está de fora, novamente. Mas fala aí, Brunão. Eu poderia criticar a escolha do Crespo por 3. Eu posso criticar ter iniciado tão rápido com essa mudança, né? Talvez se ele tivesse mantido um esquema do Zubeldia e tentasse mudar, talvez em um jogo, vamos dizer assim, não tão difícil, né? De um time que já é mais completo que é o Flamengo, talvez seria a opção correta. Mas a gente sabe que o Crespo ele é adepto desse sistema de 3 zagueiros. O problema é que o São Paulo não tem um time ideal para isso, né? Quando você joga assim, o ideal seria que os alas subissem mais, fossem alas de velocidade e que tivessem um poder ofensivo grande. Exato. E a gente sabe que Enzo Dias e Cédric Soares não são esses jogadores. São laterais mais técnicos e tal, que gostam de puxar para o meio campo. Então, por característica... O Cédric não é técnico, o Cédric é uma mula, é isso que ele é. Não, já que o Luiz entrou no assunto. Aqui, sim, Luiz. Exato. Pô. Mas, pra você ver, Brunão, como o São Paulo é azarado, antes de você concluir, tá? A melhor oportunidade do São Paulo no jogo caiu no pé do Cédric, beleza? Pode dar sequência aí. Então, como eu tava dizendo, para esse esquema funcionar, você tem que ter os dois alas com poder ofensivo muito alto, e a gente sabe que o Cédric e o Enzo Dias não são esses laterais. O Enzo Dias é até um lateral bem defensivo, de passagem. E quando esses laterais sobem, a tendência é que os dois volantes principais, que são Pablo Maia e Marcos Antônio, façam a cobertura pelos lados, né? E então o time do Flamengo conseguiu manipular o São Paulo por aí, porque o São Paulo pegava a bola com os laterais e o meio-campo ficava praticamente vazio. E sabe que o meio-campo do Flamengo, pode-se dizer assim, que é um dos melhores do Brasil hoje. Sim. Até da América do Sul. Então, com espaço, porque você deixar Jorginho e Arrascaeta com espaço, você sabe que eles vão acabar com o seu meio-campo. O Flamengo o São Paulo deixou muito espaço para eles, e o Flamengo conseguiu controlar a posse de bola. Tanto que, na estatística final, o Flamengo teve 70% de posse de bola e 22 finalizações contra 6 do São Paulo. Foi um amasso. Então, foi um amasso de futebol. Então, talvez a minha crítica ao Crespo nesse sentido seja que talvez ter mantido o sistema que o São Paulo já estava jogando, até por adaptação dos jogadores, porque teve pouco tempo de treinamento. Uhum. Então, mas a gente sabe que se o São Paulo quiser, se o Crespo quiser manter esse sistema, o São Paulo vai ter que se reforçar no mercado, né? Vai precisar buscar pelo menos um ala ali, né, pra jogar em velocidade, porque esses dois que você citou, de fato, é gritante a diferença deles para um atleta de alto nível na questão de ala, né? Mas